você achou que o feitiço do Doutor Estranho seria a coisa mais brutal a acontecer como cabeça de teia, você definitivamente não estava preparado para o que a Marvel e a Sony entregaram na pré-estreia de Homem-Aranha 4, Um Novo Dia. Uma coisa eu posso afirmar para vocês, eu estive lá na pré-estreia. Esse filme, pessoal, é uma montanha-russa psicológica disfarçada de um filme de ação. Nós vimos referências brilhantes a Insomniac Games, a introdução de uma telepata quase nível ômega, sofrendo nas mãos do gigante Esmeralda, e um dos maiores plot twists de controle mental que o cinema de super-heróis já produziu. Mas para você não perder nenhuma das nossas teorias e análises cirúrgicas, já esmaga o botão do inscreva-se, deixa o like pesado aqui e fica comigo até o final, porque o que nós vamos revelar aqui muda tudo o que você achava que sabia sobre o futuro do MCU. Mas se liga, hein? Esse vídeo está cheio de spoilers, então bora pro vídeo. E vamos começar pelo que funciona perfeitamente, pessoal. A coesão. Toda a narrativa do filme flui de forma espetacular. Opa! Quando abraça a escala urbana, entenderam? O famoso street level. Nós vemos um Peter Parker pé no chão, lidando com o asfalto. Essa imersão só foi possível graças a uma decisão monumental de bastidores. A Marvel e a Sony bloquearam ruas reais de Nova York para as filmagens. Tivemos muito menos tela azul e CGI genérico e muito mais ação prática. A fotografia, pessoal, entregou uma essência muito mais Marvel raiz e menos padronizada pela Disney. É um filme focado na família, mantendo a classificação indicativa e garantindo a bilheteria absurda, mas com uma maturidade um pouco mais tátil, um pouco mais palpável. Acho que vocês me entenderam. Porém, essa fluidez, pessoal, encontra uma âncora pesada e arrastada. As aparições de Zendaya como MJ. Não é culpa da atriz, pessoal, mas sim de um estúdio tentando forçar a reabertura de um ciclo que teve um fechamento catártico já no filme anterior. Há um cansaço, pessoal, por nossa parte. Uma saturação óbvia de uma personagem que não tem mais espaço orgânico nessa nova fase. E o roteiro, ele sabe como fazer algo orgânico, entenderam? A prova disso é a introdução sutil da misteriosa vizinha loira no elevador. Uma troca rápida de olhares, nós moramos no mesmo prédio, no mesmo andar. E pronto, temos a semente de uma nova dinâmica. Alerta de teoria para vocês, pessoal. Não há uma confirmação oficial de que essa mulher seja a Gwen Stacy, mas os rumores são fortíssimos. E convenhamos, lá em fevereiro, o nosso post lá no grupo do Esquadrão Nerd já havia cantado essa pedra após aquela foto vazada. Tudo indica que essa teoria está se consolidando diante dos nossos olhos. E já que falamos de dinâmica, precisamos aplaudir a química improvável entre o Homem-Aranha e o Justiceiro. A direção foi genial ao mutar os áudios das discussões entre os dois, deixando apenas as gesticulações agressivas. Foi uma comédia, pessoal, física brilhante, sem fazer o John Bertal aí parecer um besta, igual o Thor aconteceu com o personagem dele. Não vamos falar mal, né? Mas, né? É claro. É claro. É claro. Não vamos comentar, mas funcionou muito bem, pessoal. Palmas. Foi muito bom. O que aconteceu foi que o estúdio acabou invertendo a clássica dinâmica dos quadrinhos entre o Homem-Aranha e o Deadpool, colocando o mau humor de Frank Castle no lugar. Tá seco, tá grosso, né? E escaparam por um triz do dedo da Disney de transformarem o Justiceiro em um bobalhão. Os gritos e a brutalidade ainda o salvaram. Mas nem tudo é humor.
O filme abraça uma nostalgia visceral quando o corpo de Peter começa a rejeitar o novo status quo. Através de extreme close-ups, a direção nos mostra o nojo de Peter ao disparar teias orgânicas, suprimindo uma mutação que flerta diretamente com o Homem-Aranha humano e do Peter 2, o nosso queridíssimo Tobey Maguire. É puro cinema de Sam Raimi, pessoal. As consequências de saltos desajeitados, batendo na caixa d'água e nos pombos são um espelho direto do que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield passaram, homenageando o legado de quem cresceu com esses atores, que é o meu caso. E por falar em mutação, precisamos falar sobre Jean Grey. O arco da Sad Sink buscando elevar o seu poder ao nível ômega nos rendeu, não que ela estivesse buscando elevar os seus poderes, mas ela estava na busca por a sua irmã, o que acabou contribuindo para o overpower dos seus poderes, é ou não é? Isso, pessoal, funciona muito bem no filme, são ótimas cenas. O Peter... Oi! Por outro lado, ele acaba demonstrando uma extrema maturidade tática ao permitir que ela entre em sua mente. Mas quando ela tenta se infiltrar na mente de Bruce Banner, que é o caos... Aí, pessoal, o caos se instaura. A psique do Hulk é tão violenta e fraturada que a própria Jean Grey perde o controle diversas vezes. E falando no Banner, o professor suprimindo o monstro funciona na narrativa. Mas a atuação exausta de Mark Ruffalo grita por uma passagem de manto. Ele chega a metro e meio, pô, porque o bicho é grande, tá ligado? Felizmente, quando o monstro assume, o Hulk ganha um overpower colossal de tamanho e força, que remete aos primeiros filmes. Meus amigos, aquilo ali foi, absolute cinema. Ver o Hulk monstrão daquele jeito fez todo mundo gritar no cinema. Meu Deus do céu, foi insano. Mas a genialidade não fica só na brutalidade. O filme transforma Peter no inventor dos inibidores de mutantes, o que nos quadrinhos pertenceu a Bolivar Trask, lá em Genosha. Essa mudança o eleva ao patamar de um Tony Stark científico, mas planta um foreshadowing, uma semente pro que vai acontecer amanhã, muito perigosa. Quando os X-Men descobrirem quem criou as coleiras que os reprimem, o embate será inevitável. E é por isso que eu acho que a briga entre os X-Men e os Vingadores vai acontecer justamente por conta disso. Porque nós já sabemos que, provavelmente, isso é um forte rumor, que Doomsday começa com essa cena, da briga entre os X-Men e os Vingadores, Agora, seria esse o motivo? Provavelmente, hein, pessoal? Bom, continuando. E a genialidade de Peter nos leva à maior carta de amor já feita, a franquia de jogos da Insomniac. Nós vimos o app Friendly Neighborhood, a missão clássica de capturar os pombos, os combos, o uso de granadas de teia e aquele ataque furtivo empoleirado no tentáculo. Não furtivo, porque ele tava ali aparente, mas é semelhante. Foi um fanservice que serviu à história, pessoal, perfeitamente. Agradou todos os públicos, não só crianças, jovens ou adolescentes, mas a adultos, como eu, que ainda jogam o game. Essas mecânicas, pessoal, de jogo preparam o terreno para o maior mistério do filme. O manto do Miles Morales. Exatamente. O Tom Holland já declarou estar exausto e pronto para passar a tocha. O roteiro brinca com isso quando a Jean Grey manipula um personagem afrodescendente mais velho que tem diálogos profundos com o Peter. Muitos acharam que ele seria o Miles, mas a idade, pessoal, não bate. E alerta de teoria fortíssima aqui. Esse personagem, ele tem todo o perfil para ser o Gatuno, trazendo o perigo multiversal para perto do Peter Parker. E o verdadeiro payoff de tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal, acontece no final. A detetive parceira do Aranha chama o seu filho e Peter o cumprimenta. O nome do garoto? Miley. É ali que entendemos que o sucessor real está sendo construído do zero. Com a idade certa,
e sem pressa. Mas a Marvel nos enganou durante quase o filme inteiro. O roteiro usou uma inteligência artificial para nos dizer que a telepatia da Jean Grey tinha um limite de 10 metros. Nós compramos essa regra falsa. O vilão só foi revelado no segundo ato, o que gerou um clima de paranoia e incerteza durante toda a primeira metade da projeção do filme. Nós deveríamos ter percebido. A grande pista do plot twist estava na nossa cara, pessoal. Quando o Homem-Aranha resgata a MJ, a Zendaya, e a leva pelos céus, entre os prédios, ela não grita, ela não se desespera. Se a memória dela havia sido apagada pelo Doutor Estranho, aquela deveria ser a sua primeira vez voando ao balançar das teias. A falta de reação dela era o aviso de que o corpo não estava no controle. E quando o beijo acontece e a ilusão cai, revelando que a Jean Grey controlava a MJ como uma marionete o tempo todo, o cinema veio abaixo. A presença arrastada de Zendaya era, na verdade, uma armadilha narrativa brilhante. Mas nem tudo são flores, né, pessoal? A inclusão da Yelena Belova na Florence escancarou a síndrome de crossover, parecendo apenas uma imposição de corporativo da Disney para vender Thunderbolts. Isso foi forçado demais, pessoal. Assim, eu gostei do filme de Thunderbolts, que são os Novos Vingadores. Gostei. O filme precisava dela? Nem tanto. O diálogo entre eles poderia ter sido substituído de alguma forma, mas funcionou também como um alívio cômico. Cara, bom, foi bacana, mas não necessário. Mas eles se redimiram lá nos segundos finais. Aquele pager modificado nas mãos do Ned, rastreando anomalias não na Terra, mas no espaço, aquilo não é só uma cena boba. O garoto que abriu portais em Sem Volta para Casa agora está mapeando o choque das realidades. É o prenúncio absoluto das incursões. É o tapete vermelho estendido para Vingadores Doomsday. A teia está armada e o multiverso nunca esteve tão frágil. O que você achou desse plot twist insano da Jean Grey? E você, já tinha percebido a presença do Miles ali no finalzinho? Deixa tudo aqui nos comentários, porque o debate continua lá na nossa comunidade. Se você curtiu esse mergulho denso no roteiro, clique no botão de inscrever-se e considere se tornar membro do canal, para ter acesso a análises estendidas, sem filtros. Não esquece de seguir o nosso Instagram para atualizações diárias sobre os bastidores da Marvel e da DC, e clica no link da descrição para fazer parte da elite do nosso grupo oficial, o Esquadrão Nerd. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem, permaneçam seguros. Tchau, obrigado.